Tem como subtema Nomes do Natal. E vamos refletir sobre esse texto de Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, versículo 21 e 22. Nós pensamos hoje pela manhã, com uma rápida reflexão. Então eu quero fazer hoje um pouco mais amplo esse texto. Nós vamos ler então o texto da palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Mantenha a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, enfim, onde você estiver com texto bíblico aí, mantenha aberto nesta passagem, capítulo 1, a partir do verso 18. Uma expressão que é muito comum aparecer é esta aqui: corre atrás dos teus sonhos, faz teu nome. A única coisa que cai do céu é a chuva, e nem é todo dia. A parte final é mais conhecida. A única coisa que cai do céu é a chuva, e nem é todo dia. Ora, eu diria que a Bíblia Sagrada contesta bastante esta afirmação. Se a gente começar a lembrar de alguns episódios do Antigo Testamento, a gente vai lembrar do maná do céu. Quando o povo estava no deserto e quando teve fome, não é? Teve sede também, mas teve fome. A Bíblia diz que Deus mandou o alimento de onde? Do céu. Esta é a expressão exata do maná. Portanto, o alimento do céu caiu, ou o maná caiu do céu. Passando para os profetas, nós vamos lembrar de Elias. A mesma coisa acontece com Elias. Está fugindo da famigerada Jezabel, né? Como diria pastor Heber Vasconcelos, né? Uma vez pregando, ele usou esta expressão, a famigerada Jezabel. Eu corri ao dicionário depois para ver o que era famigerada, né? Jezabel, que prometeu matar Elias depois que ele enfrentou 850 profetas. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera. E Elias, quando ouve a voz ou a mensagem ou o recado de Jezabel, corre para o deserto. Durante um dia, 24 horas, ele corre para o deserto, fugindo de Jezabel. Enfrentou 850, mas fugiu de uma única mulher. Então a gente vê o poder de uma mulher, né? Poderosa. Lá no deserto, ele pede para si a morte. O que a Bíblia diz? Que um anjo veio e lhe trouxe o alimento do céu. Come, porque com este alimento você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Foi assim que aconteceu até o Monte Horebe. A gente poderia mencionar uma série de situações em que isto acontece. Mas eu queria pensar principalmente aqui na
quando estamos pensando no nascimento de Jesus, exatamente naquilo que significou a vinda de Jesus. Esta expressão, a única coisa que cai do céu é a chuva, é uma expressão popular que enfatiza principalmente a importância da proatividade e do esforço pessoal para alcançar objetivos, não é? Por isso, corre atrás do seu sonho, não vai cair do céu, não é? O Evangelho de João descreve teologicamente o nascimento de Jesus, o Natal, a vinda de Jesus, pela expressão encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Jesus, falando acerca de si mesmo, em João capítulo 6, versículo 38, ele vai dizer assim, ó, vamos ler juntos? Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu do céu. Jesus foi enviado do céu. O Natal não é uma mera invenção humana. O Natal é uma revelação divina que desce do céu. A promessa vem do céu, da parte de Deus. O versículo 20 do texto diz: enquanto José ponderava nestas coisas, quando ele pensava em fugir, e há aqui um detalhe muito interessante, porque a Bíblia diz que José era justo, e não querendo infamar a sua esposa, Maria, porque se achava grávida, ele então resolveu fugir. Parece estranho. O fato é que o casamento naquela época é um pouco diferente do nosso tempo, porque havia já um compromisso firmado, antes de haver de fato o casamento. Então ele já estava comprometido. Seria mais ou menos o que é o noivado hoje, não é? Embora o noivado normalmente se termina, às vezes, né? Acontece de terminar, naquela época era um compromisso firmado. De fato que quando Maria, então, se acha grávida, ainda estando noiva, José teria não apenas o direito, mas a obrigação de apresentá-la perante a sociedade de que ela teria traído a ele e apedrejá-la. Então, quando a Bíblia diz que ele era justo, né, é porque ele buscava fazer aquilo que era certo. Mas se ele buscasse fazer o que era certo, o que era legal, o que era seu direito, ele teria que lançar Maria ao apedrejamento público, né, e à vergonha pública. Então foi por isso que ele fugiu. Pois bem, é neste contexto então que nós encontramos esta afirmação do anjo que diz: enquanto José ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Assim, o nascimento de Jesus é um sonho de Natal. O que o anjo faz aqui é aparecer em sonho a José. Por isso que estou falando sobre o sonho de Natal. E o nascimento de Jesus, então, é um sonho de Natal que nos traz presentes revelados pelos nomes de Jesus, pelos nomes do Natal. Vamos, portanto, a estes 4 nomes que aparecem aqui no nosso texto e que revelam algumas verdades para nós muito importantes. A primeira delas é que a salvação vem do alto, vem de Deus. Pois o ser humano é incapaz de salvar-se a si mesmo, ou salvar-se por si mesmo. Isso é fundamental para a nossa compreensão. O nome Jesus, o texto diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o termo Jesus vem do hebraico que é
Yeshua. Yeshua. Quando a gente quer pensar em Jesus o Messias, é Yeshua HaMashiach, né? Jesus o Messias. Yeshua é também o mesmo nome meu, Josué. Yeshua também é traduzido como Josué. Então, Josué, Jacó, né, Isaías, são nomes que possuem a mesma raiz. E esta raiz significa nada mais, nada menos do que Yahvé salva, ou o Senhor é a salvação. Isso então é importante para a gente perceber esta afirmação teológica tão profunda no nome de Jesus. O Senhor é que salva. Paul Tillich, escrevendo em sua teologia sistemática, ele diz: a história das religiões é a história das tentativas humanas de autossalvação e a consequente frustração. O homem não é capaz, o ser humano não é capaz de salvar-se a si mesmo. E não tem essa condição e essa capacidade. Isso nos remete um pouquinho para a história de Jacó. Jacó, cujo nome inicial, Jacó, significava... Aliás, eu disse que era o nome Jacó, o mesmo de Isaías. Não, é Israel, é o outro nome. Jacó significava o suplantador. Ilustra um homem que procurou o tempo todo salvar-se a si mesmo, conquistar por suas próprias forças, por sua astúcia. Então ele compra o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, ele rouba a bênção depois, ele engana o seu sogro, não é? É um homem que o tempo todo está tentando salvar a si mesmo, construir por suas próprias forças. Até que ele chega no Val de Jaboque. Ali ele luta com o anjo. E a Bíblia então vai dizer que o anjo lhe diz: já não te chamarás Jacó, suplantador. Agora te chamarás Israel. Yahvé salva. É isso que nos ensina o nome de Jesus. É esta verdade que aprendemos. A salvação vem do alto. A salvação vem de Deus. A salvação vem do céu. Pois o ser humano é incapaz de salvar-se a si mesmo. Segunda verdade que aprendo nesse texto é que Jesus nos salva de nós mesmos. Hoje pela manhã, domingo passado, a gente repetiu esta expressão. Eu quero mais uma vez falar porque está envolta exatamente no mesmo nome, Jesus. Não é? Olha o que diz a parte final deste verso. Vamos ler o verso juntos? Vamos lá? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. A salvação que Jesus traz é a salvação de nós mesmos. Esta é a missão e o propósito da vida de Jesus, reveladas neste nome, Jesus. É interessante que nós lemos em Provérbios 29:15, isto afirma como a correção da sabedoria e como a criança entregue a si mesma fica aquém do ideal de Deus para ela. Quando a Bíblia nos mostra, quando afirmamos aqui que Jesus vem salvar-nos de nós mesmos, é porque se estamos entregues a nós mesmos, nós vamos cada vez mais nos afastando do caminho de Deus. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Vamos recitar juntos? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Alguém já traduziu esta expressão aqui da oração do Pai Nosso assim: livra-nos de nós mesmos. A criança entregue a si mesma não vai realizar os propósitos de Deus. Jesus veio salvar-nos de nós mesmos. Eu estava mencionando hoje pela manhã que durante uma live, no dia 23 de novembro de 2021, o ator e humorista Pedro Cardoso, o famoso Agostinho da Grande Família, ele disse assim: eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder. E aí ele afirmou assim: o que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. E eu fui refletindo sobre esta expressão. E obviamente o ator não conhece ou não entendeu o sentido da morte de Jesus, visto que a morte de Jesus significa o clímax da sua vida. Qual foi o sentido maior da vida de Jesus e revelado também na sua morte? É que Ele dá a sua vida por nós. Ele entrega a sua vida pelos outros. É isso. Então a morte nada mais significou do que isso, de dar a sua vida. E para quê? Para resgatar-nos e para salvar-nos de nós mesmos. É disso que Jesus salva a humanidade. Jesus nos salva de nós mesmos ao nos mostrar que há um caminho melhor para viver a vida. O caminho do amor, o caminho da compaixão, o caminho da justiça. Ao olharmos para a vida de Jesus, encontramos uma resposta clara para a pergunta de Pedro Cardoso. Jesus salva a humanidade de si mesma, oferecendo um exemplo vivo de como devemos viver. Escreveu nosso irmão, membro de nossa igreja, Homero Reis, num texto muito interessante, em resposta a Pedro Cardoso. O que é que Jesus salva a humanidade? De si mesma. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. A criança entregue a si mesma envergonha sua mãe, vai dizer Provérbios. A criança entregue a si mesma não vai realizar o ideal e o propósito de Deus para a sua vida. Jesus nos salva de nós mesmos. Terceiro lugar, em Jesus Cristo, Deus se tornou presente entre os seres humanos de uma forma única e visível. Vamos ler o texto de Mateus 1:23. Vamos lá juntos, mais uma vez? Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou uma outra tradução, Deus está conosco. Immanuel é o termo do hebraico. Emanuel significa Deus está conosco. Isso significa a presença constante de Deus, mesmo em tempos difíceis. Em todos os momentos, a sua presença é reafirmada. Eu já tenho dito aqui para a igreja que nós não podemos afirmar, não creio que seja correto afirmarmos, Deus está do nosso lado, como se tivesse partidarismo, não é? Eu citei, por exemplo, o caso de Agar e Sara. Agar, quando foge para o deserto dos maltratos de Sara, não é? E ela também fez lá
algumas, digamos, ameaças, enfim, alguma coisa assim a Sara. Então eu fiz uma pergunta quando refletimos sobre isso. De que lado Deus está? De Agar ou de Sara? Isso é muito interessante. Eu falei, Deus não está do lado de nenhuma das duas. Deus não estava do lado de nenhuma das duas. Mas Deus estava ao lado de todas as duas. Estar ao lado significa este comprometimento com a vida. O comprometimento de instruir e ensinar o caminho que deve andar. Quando a Bíblia nos fala que Jesus seria chamado Emanuel, é porque por meio de Jesus nós temos a garantida e afirmada a companhia de Deus que está não do nosso lado, mas está ao nosso lado em todos os momentos. Como é que diz o Salmo 46, gente? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, bem presente. Eu gosto muito da palavra consolador, paráclito, o nome dado ao Espírito Santo de Deus. A ideia da consolação é esta, paráclito, significa parácletos. Pará é ao lado de, kletos vem do verbo kaleo, chamar. O que é que significa o consolo ou consolador? É aquele que é chamado ao lado para consolar. O Espírito Santo é o divino paráclito. Ele está não do nosso lado, ele está ao nosso lado. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A presença de Deus está intensificada, especialmente nos momentos de dor, de luta, de sofrimento, de angústia, de perdas, de dores. É aí que a presença dele se torna mais intensa e mais intensificada. Amém? Em Jesus Cristo, Deus se tornou presente entre os seres humanos de uma forma única e visível. É isto que nos revela o nome Immanuel. Em último lugar, em Jesus, o ungido de Deus, a esperança voltou e a promessa se cumpriu. Deus veio habitar no meio do seu povo. Deus veio habitar no meio do seu povo. O verso 18, ele começa dizendo, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E aí vai descrevendo todo esse episódio. Então nós já vimos Jesus, nós já vimos o Emanuel, e agora nós vemos o terceiro nome. Aqui é um título cristológico, Cristo. O que é que significa Cristo? Christos, do grego, significa ungido. É o mesmo termo Mashiach, ou Messias, que está lá no Antigo Testamento. Qual é a ideia do ungido? No contexto bíblico, ungido refere-se a alguém escolhido e consagrado por Deus para uma missão específica. No Antigo Testamento, sacerdotes, reis e também profetas foram ungidos com o óleo da unção para a obra do ministério. O título de Messias tinha também uma conotação muito especial para os judeus. Eles aguardavam um libertador prometido que restauraria o reino de Israel. Eles não entenderam exatamente qual era a missão e o propósito de Jesus. Lembram-se? Jesus veio salvar-nos de nós mesmos. Eles não entenderam isso, não é? Nem mesmo os discípulos.
Quando Jesus ressuscitou e no último momento que estava com os seus discípulos, ele disse, olha, o anjo disse, olha, este Jesus que vistes ir, há de voltar, assim como vistes ir. E eles disseram, Senhor, será neste tempo que restauras o reino a Israel? Estavam ainda esperando o Messias político. Mas Jesus salva primeiramente a todos nós, de nós mesmos. E aí então nós participamos da sua restauração de toda a humanidade. Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Ele tem esses 3 títulos, dos 3 ungidos para a obra ministerial. O Espírito do Senhor, disse Jesus, está sobre mim porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Em Lucas capítulo 4, versículo 18. Portanto, Jesus era, acima de tudo, o ungido de Deus, por isso é chamado Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o nome Cristo significa isso. Em Jesus Cristo, ungido de Deus, a esperança voltou. A promessa se cumpriu. Deus está conosco. Mas, sobretudo, Deus está entre nós, no meio de nós. Presença bendita e abençoadora. Concluindo, Natal não é uma invenção humana. Natal é uma revelação divina que desceu do céu, daquele que foi chamado Jesus, foi chamado o Emmanuel e foi chamado o Cristo. No Natal nós temos a realização principalmente e sobretudo da promessa da tabernaculação de Deus com o seu povo. Expressão estranha, mas que está lá apontada em Apocalipse. Vamos ler juntos? Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Onde é que a gente encontra isto? Em Jesus. Naquele berço humilde, naquela manjedoura, em Jesus, nós encontramos a realização do Deus que está no meio de nós. Que neste Natal a gente não se esqueça disso, que a gente se lembre sempre que Deus está conosco em Jesus. Está ao nosso lado para consolar, para confortar. Está ao nosso lado também para nos direcionar para o caminho certo. Isso às vezes vai significar repreender, mas sempre estará ao nosso lado, jamais nos deixará. Foi por isso que Jesus disse, eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Feliz Natal e que Deus nos abençoe.